E aí, meus queridos, belezinha? Tranquilo, galera? Vamos lá? Olha, mais uma aulinha de história no canal A História Linda, do professor Marquinho. Beleza, pessoal? Um tema bastante interessante, bem legal, um dos assuntos mais cobrados recentemente nos vestibulares. Cai muito vestibular, cai muito no Enem. Vamos lá? Prestando atenção, galera. Sociedade colonial, Brasil, séculos XVI e XVII. Tá? Quando falamos sociedade colonial, Brasil, séculos XVI e XVII, é claro que a ênfase dada, obviamente, é a região açucareira, né? A região Nordeste. Mas não apenas ela, tá? Em alguns momentos durante a explicação eu vou fazer algumas ponderações para outras regiões. Mas a prioridade na explicação desse assunto, obviamente, é a região açucareira, a região que é, de certa forma, o coração da economia brasileira durante esse período. Belezinha, galera? Vamos lá! Seguinte, pessoal, a composição da sociedade brasileira, da sociedade colonial. É claro que isso aqui, gente, principalmente pensando na região açucareira, isso varia um pouco, né? Vai variar um pouco de região para região. Em algumas regiões, por exemplo, as camadas secundárias eram maiores, mais amplas, em outras nem tanto. Em algumas regiões a massa de escravos era predominantemente africana, como no Nordeste açucareiro, e outras indígena, como nas regiões secundárias, né? São Paulo, São Vicente, Maranhão e assim vai. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Então vamos lá. Basicamente, a composição social, você tem a divisão da sociedade em três grandes grupos. De um lado, as elites brancas, de origem europeia, no primeiro momento essencialmente europeia, mas é claro que com a miscigenação isso vai mudando, tá? Mas a elite. E a elite é principalmente composta por uma aristocracia rural, né? Os grandes proprietários de terra, aqueles que eram os proprietários dos grandes latifúndios, mas também ricos comerciantes, ricos mercadores, altos funcionários da coroa, né? Também tem uma elite colonial da metrópole ali, mas basicamente as elites que formam uma pequena minoria, né? Uma minoria assim, estamos ali, segundo historiadores, talvez em menos de 1% da população brasileira nesse período. Logo abaixo, detalhe, essas elites controlam completamente a estrutura econômica, política, social no Brasil nessa época. São essas mesmas elites que controlam, por exemplo, as câmaras municipais. São chamados homens bons. Homens bons. Quer dizer que o resto da população são os homens maus, né? Muito louco isso, né? São os homens bons, o resto são os maus. As camadas intermediárias da população, no século XVI, eram pouquíssimo numerosas, aumentam um pouco mais no 17, conforme o crescimento da população. E, de certa forma, no próximo assunto sobre sociedade colonial, quando abordar no século XVIII, região mineradora, vamos perceber que essas camadas intermediárias estão bem mais amplas. Tá? Mas no 16 e 17, de modo geral, elas são pouco numerosas. Tá? E compõem. Você tem funcionários públicos, artesãos, soldados, padres ali, religiosos de todo tipo, pequenos comerciantes, vaqueiros. Aqui em São Paulo, São Vicente, você tem os bandeirantes também. Então você tem esses grupos que não tinham os privilégios, obviamente, da elite, não tinham qualquer tipo de participação, de controle da vida política da colônia, longe disso. Mas é claro que tinha uma vida bem melhor que a esmagadora maioria dos escravizados, né, da população escravizada. Tá? Então, o cara que ficava completamente marginalizado dentro da sociedade. Ok, pessoal, tranquilinho? É importante entender o seguinte, já que estamos falando de sociedade colonial, ela é essencialmente ruralizada. Eu coloquei aqui, essencialmente ruralizada. Mas não tinha cidades? Sim. Vamos pegar, por exemplo, 1630, 1640. Você tem pouquíssimas cidades,
vilas, povoados, a grande maioria no litoral, tá? A grande maioria no litoral, ou no máximo a 150, 180 quilômetros do litoral, gente. Então a população vive basicamente no litoral, essa população urbana. E as cidades eram basicamente quarteirões. Alguns poucos quarteirões, igreja, uma estrutura da coroa, a Câmara Municipal, basicamente a grande maioria da população vivia no campo, tá? Certo. Belezinha? E aqui nós temos os escravos, os marginalizados, os excluídos, né? Que sofriam todo tipo de violência física, violência psicológica, todo tipo de violência, aqueles que eram explorados ao máximo, que compunham a maioria da população. Para vocês terem uma ideia, em Pernambuco, por exemplo, por volta de 1600, pouco antes das invasões holandesas, praticamente 70% da população local era constituída por escravizados. 70%, meu! É muita gente, né? Belezinha, gente? Tranquilo? Bom, já que nós abordamos aqui a composição desta sociedade, é importante agora entendermos as características dessa sociedade. Lembrando, estamos falando de sociedade colonial, Brasil colônia, que é uma colônia de exploração, ok? Colônia de exploração, pautado pelo sistema de plantation, tá? Com a monocultura, latifúndio, trabalho escravo. Belezinha? Tranquilo? Bom, características. A miscigenação, olha, é óbvio, né? Miscigenação, até porque você tem a chegada de um bom número de portugueses a partir de 1530, 1540, Portugal começa a ocupar o território, só que essa população portuguesa, branca, europeia, ela não é muito numerosa. Então, para ocupar o território, era praticamente muito necessário que você até estabelecer relações mesmo de miscigenação ali com as populações indígenas e também com os escravizados africanos, tá? Então a miscigenação é uma característica marcante, o próprio cunhadismo, né? Porque entre as tribos indígenas nessa época era comum a poligamia, né? Inclusive o status, né? Quem é o cara? Quem é o garanhão? Aquele que tem mais índias como esposas, é o mais bonitão, charmoso? Não, é o melhor guerreiro, tá? Interessante isso. Então era muito comum, né? Você ter um índio, um guerreiro, ter mais de uma esposa. E aí o que acontece? Há uma tentativa de aproximação de muitos dos colonos. Então os colonos vão se aproximando também de algumas populações indígenas, até porque uma estratégia usada pelos portugueses, né, pelos colonizadores, era exatamente se aproximar de um determinado grupo de índios, de indígenas, de tribos, tá? Fazer acordo com essas tribos, oferecer recursos, armas e tal para essas tribos, para que elas pudessem atacar, derrotar outras tribos consideradas hostis, né? E aí, de certa forma, nesses conflitos, os portugueses acabavam obtendo, os colonos acabavam obtendo índios escravizados, que eram prisioneiros, tá? Prisioneiros de guerra. Ei, malandrinhos colonos, né? Era assim que funcionava. Tranquilo, galera? O cunhadismo, o próprio Darcy Ribeiro, grande antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, ele fala, se não tivesse existido esse cunhadismo, essa prática dessas tribos indígenas, nos acordos com os colonos, de oferecerem algumas de suas índias como esposas para os colonos, se não fosse o cunhadismo, dificilmente o Brasil teria sido, de fato, essa sociedade colonial teria sido construída, tá? Outra característica, a violência extrema, cara, é violência mesmo. É claro que no cunhadismo você tem realmente casamentos entre homens brancos, colonos com indígenas, isso vai ocorrer, mas ao mesmo tempo você tem também situações de violência, tá? Violência extrema, violência sexual, violência física, violência psicológica do colono, tá? Dos colonizadores com as mulheres escravizadas, com as mulheres indígenas. Outra característica é a estratificação social, tá vendo? Essa sociedade aqui, ela permitia pouca mobilidade, você praticamente não tem ascensão social, tá? Quase não tem, ela é muito rara, então é uma sociedade estratificada. E quando se fala em sociedade estratificada, exatamente, aí é importante destacar, você tem, de certa forma, apenas a elite, exercendo de fato poder econômico, poder político,
político, poder social, né? Poder de fato sobre o restante da sociedade. Há pouquíssimas possibilidades de ascensão dentro dessa sociedade. E se você fosse escravizado, cara, a chance era praticamente zero, tá? Caráter rural, já expliquei, tá? A grande maioria da população morava na zona rural, em torno do latifúndio, em torno do engenho, em torno da produção da plantação de algodão, tá? Então você tem ali, tá? O campo acaba predominando sobre a vida urbana, inclusive, se você pegar as câmaras municipais que ficavam nas cidades, que exerciam o poder de fato no Brasil colonial, a Câmara Municipal está na cidade, beleza, ok, lá está na vila. Porém, quem são os personagens, quem são os atores que controlam essas câmaras municipais? A elite rural, tá? Então o campo exerce um domínio sobre a vida urbana nesse período. Então o caráter rural é marcante nesse período. A aristocratização, por uma razão óbvia, né? Quem compõe a elite política, econômica e social? São os grandes proprietários de terra, principalmente. Mas tem ricos comerciantes, mas majoritariamente é uma elite rural. Então, sempre que você tem uma estrutura de poder político, onde uma elite rural controla ou tem o poder, nós usamos duas palavras: ou oligarquia ou aristocracia. Aristocracia vem lá do grego, aristói, né? Kratia, governo dos poucos, dos bem-nascidos, de uma elite ligada à terra. Então, como a elite política é majoritariamente ligada à terra, principalmente, falamos em caráter aristocrático. Patriarcalismo. O senhor de engenho, basicamente o patriarca, ele exerce total controle sobre a esposa, total controle sobre seus filhos, sobre os agregados, né, que vivem ali na casa grande, total controle sobre todos que vivem também, escravizados e outros funcionários, e exerce o controle como patriarca, né, como o chefe. A ideia de chefe de família ele estende também não só no ambiente privado, local, mas para o ambiente público, para toda uma vasta região. Então esses senhores de engenho, essa elite rural, eles se apresentavam como grandes patriarcas, aquele que controla toda a vida da sociedade. Lá na frente, no século XIX, lá na época do período regencial, com a criação da Guarda Nacional, vai aparecer, por exemplo, a figura do coronel, né? O coronel que exerce o controle sobre toda a região. Aqui são essas elites rurais, são esses grandes proprietários de terra. E uma outra característica, essa é muito legal, o grande sociólogo, historiador, grande pensador brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil. Esse livro é muito bom. Ele busca entender na obra as origens da corrupção, né? As origens de todos os problemas vividos pelo Brasil lá nos anos 30 do século passado, né? Pô, que louco! O cara está preocupado com corrupção, com todos os esquemas nos anos 30 do século passado, né? Beleza, atualíssimo, né? Bastante atual. E aí, ele vai analisar isso, ele vai perceber que há uma característica interessante na estrutura política brasileira nessa época. As elites que controlavam as câmaras municipais, lembrando, o poder, embora oficialmente fosse centralizado no governo geral, isso na teoria, na prática, quem governava de fato eram as câmaras municipais. O território é muito vasto, é difícil você administrar um território tão grande assim. E as câmaras municipais, que recolhiam, obviamente, os tributos, os impostos, uma parte era enviada para a coroa e tal. Então, o que acontece? A elite que controla essa Câmara Municipal, que recolhe os tributos, os impostos, é ela que decide o que fazer com esses tributos, com a arrecadação pública. E é interessante, né? Ela usa esses recursos como se fossem seus. Ela usa os recursos, obviamente, recursos públicos, para construir estradas para ela, melhorar portos, para melhorar as condições para a produção do açúcar, por exemplo. Então, olha que interessante, uma característica interessante. A elite política, nesse momento, ela trata os recursos públicos, trata o dinheiro arrecadado como se fosse seu. Isso, para Sérgio Buarque de Holanda, é uma das raízes, uma das origens
da própria corrupção, do caráter da corrupção vivida no território brasileiro posteriormente. Certinho, pessoal? Tranquilinho? Gente, belezinha?